Você consegue lembrar do som da panela de pressão assobiando às 6 da tarde? O cheiro de comida de verdade invadindo a casa, avisando que a família ia se reunir. A mesa posta com pratos desemparelhados, a colher batendo na panela de ferro, vozes chamando para jantar. Mas algo aconteceu entre aquela cozinha e a de hoje, e não foi evolução. Hoje vamos resgatar 15 jantares que desapareceram das mesas brasileiras. Fique até o final, porque a revelação sobre o 8º muda completamente o significado de tudo isso. E no fim, você vai perceber, não estamos falando apenas de jantares esquecidos, mas da destruição do último ritual sagrado do dia. Sopa de pão dormido, com legumes da horta. Existem receitas que nasceram da recusa absoluta em desperdiçar. A sopa de pão dormido era a matemática perfeita entre sobras e dignidade. Pão amanhecido que ninguém mais queria, legumes da horta do quintal, água, sal e o tempo que leva para transformar restos em refeição completa. Cenoura, batata, chuchu, abóbora, tudo picado grosso e jogado na panela com água fervente. O pão duro era cortado em pedaços irregulares e mergulhado no caldo quando os legumes estavam macios. Ele absorvia o líquido, inchava, virava a substância que transformava caldo ralo em sopa encorpada. Temperos básicos, alho, cebola, salsinha, nada que custasse além de centavos. Essa sopa era jantar de segunda-feira, de semana apertada, de fim de mês, quando o dinheiro acabava antes dos dias. Mas nunca foi comida de miséria, era comida de inteligência, de quem sabia transformar o simples em suficiente. Idosos de hoje foram criados nessa lógica, mas agora jogam pão fora e compram sopas prontas em saquinho. Trocaram autonomia por dependência, criatividade por instrução de preparo impressa em embalagem plástica. A panela grande que fazia sopa para a semana inteira agora junta poeira no armário de cima, porque fazer sopa para um não vale a pena, porque cozinhar sozinho é triste demais. Mas se a sopa aproveitava sobras, o próximo prato celebrava a fartura simples do milho, angu com torresmo e couve refogada. Havia algo de profundamente reconfortante no angu fumegante servido em prato fundo. O fubá, cozido em água e sal, até virar massa lisa e cremosa, aquela textura que gruda na colher e aquece por dentro. Por cima, torresmo crocante de banha recém-feita, quebrando sob os dentes e soltando gordura saborosa. Couve refogada com alho completava o prato, verde brilhante contra o amarelo do angu. 3 elementos simples, criando combinação que sustentava trabalhadores pesados, que enchia a barriga e dava energia até o dia seguinte. Angu não era acompanhamento, era a base do jantar, protagonista que dispensava carne cara. O fubá custava quase nada, rendia muito, saciava completamente. Fazer angu exigia atenção, mexer sem parar para não empelotar, observar o ponto onde solta da panela. Era técnica passada, de mãe para filha, de avó para neta, conhecimento que morava nas mãos. Hoje, angu virou sinônimo de pobreza, de atraso, de vergonha das próprias raízes. Ninguém quer ser visto comendo angu quando pode comprar lasanha congelada. Idosos que fizeram angu a vida inteira pararam porque ninguém mais come, porque a família rejeita, porque preferem pedir delivery. O fubá, guardado na despensa, espera uma panela que não sobe mais ao fogo. E enquanto o angu pedia dedicação, outras receitas nasciam da praticidade absoluta. Macarrão com sardinha, em lata e molho. Quando o dia foi longo demais e o cansaço bateu forte, o macarrão com sardinha salvava o jantar. Uma lata de sardinha em conserva, macarrão cozido, molho de tomate caseiro feito com tomates maduros do quintal. 15 minutos do começo ao fim, gastando pouquíssimo e entregando proteína, carboidrato e gordura. A sardinha era esmagada com garfo ainda dentro da lata. Óleo e tudo aproveitado, misturada ao molho de tomate que fervia com alho e cebola
criava um caldo espesso e perfumado. O macarrão cozido entrava nesse molho, absorvendo todo o sabor, virando prato único que não pedia acompanhamento. Essa era a janta de terça-feira, de dia comum, de família cansada que precisava comer e dormir. Não tinha sofisticação, não tinha apresentação bonita, mas tinha honestidade e eficiência. Sardinha em lata era garantia de proteína acessível quando não dava para comprar carne fresca. Hoje, sardinha virou comida de gato. Ninguém serve sardinha para visita. A vergonha do simples matou mais uma receita que funcionava perfeitamente. Idosos que comeram sardinha toda a vida agora escondem as latas no fundo da despensa. Preferem passar fome a admitir que sardinha ainda é solução válida, nutritiva e saborosa. Mas tinha jantares ainda mais simples, que desafiavam a ideia de que comida precisa ser elaborada. Ovo estrelado com farinha de mandioca torrada, 2 ingredientes, 3 minutos, uma refeição completa. Ovo frito na banha quente até as bordas ficarem crocantes e a gema permanecer molinha. Farinha de mandioca torrada na mesma gordura até dourar e ficar perfumada. A gema estourada misturava com a farinha, criando uma pasta úmida e saborosa. Esse jantar custava centavos, ficava pronto enquanto a mesa era posta, sustentava até o café da manhã seguinte. Não precisava de panela grande, de fogão potente, de habilidade culinária avançada. Qualquer um conseguia fazer ovo com farinha, mas poucos entendiam que isso bastava. A simplicidade extrema incomodava, parecia insuficiente, parecia pobre demais para ser digno. Mas quem comia sabe que a combinação de proteína do ovo com carboidrato da mandioca era nutricionalmente completa. A farinha torrada tinha textura crocante que contrastava com a cremosidade da gema. Hoje, ninguém mais janta ovo com farinha, parece brincadeira, parece que faltou comida. Idosos que jantaram isso milhares de vezes agora acham vergonhoso servir algo tão simples. Compraram a ideia de que refeição precisa ter, no mínimo, 5 componentes para ser válida. A frigideira pequena que fritava o ovo está guardada, junto com a coragem de jantar simples. E havia combinações que uniam doce e salgado de forma surpreendente. Batata doce, cozida com linguiça de porco. A batata doce não era sobremesa nem lanche, era a base do jantar, cozida com casca até ficar macia, descascada quente, servida em pedaços. Linguiça de porco, frita na gordura até dourar e soltar cheiro que perfuma a casa. O doce natural da batata contrastava com o salgado defumado da linguiça. Cada garfada alternava sabores, texturas, criando receitas sem precisar de elaboração. Batata doce sustentava, linguiça trazia proteína. Juntas formavam dupla imbatível. Esse jantar era comum no interior, onde batata crescia fácil, colhia de manhã, servia à noite com linguiça do vizinho. Economia circular antes, comida de verdade antes da indústria sequestrar o paladar. Hoje, batata doce virou superalimento fitness. Ninguém mais come batata com linguiça porque carboidrato e gordura viraram inimigos. Idosos que se alimentaram disso, a vida agora tem medo de comer batata com porco. A indústria do emagrecimento destruiu combinações ancestrais que nutriam gerações sem causar obesidade. O problema nunca foi a comida, sempre foi a vida sedentária e estressada. Mas tinha receitas que eram identidade cultural, materializada em panela de ferro. Feijão tropeiro simples na panela de ferro. O feijão tropeiro era geografia no prato, era Minas Gerais em cada garfada. Feijão cozido, misturado com farinha de mandioca, ovos mexidos, torresmo picado e couve rasgada. Tudo refogado junto na panela de ferro que guardava calor e distribuía sabor uniformemente. A farinha absorvia o caldo do feijão, os ovos criavam liga, o torresmo dava crocância. Feijão tropeiro não era acompanhamento, era prato principal que dispensava arroz, carne ou qualquer outra coisa. Completo nutricionalmente,
satisfatório sensorialmente, profundamente enraizado na tradição mineira. Fazer tropeiro era aproveitar feijão que sobrou do almoço e transformar em jantar diferente. Adicionava farinha, ovos, temperos e o que era sobra virava prato novo. Economia criativa, inteligência doméstica, respeito pela comida que não admitia desperdício. Hoje, feijão tropeiro aparece apenas em restaurantes caros de comida mineira, servido como porção para compartilhar. Saiu das casas e virou mercadoria turística, virou produto em vez de prática cotidiana. Idosos mineiros que faziam tropeiro toda semana agora compram tropeiro congelado em bandeja plástica. Perderam a conexão com a própria identidade cultural, trocaram a autenticidade por imitação industrializada. A panela de ferro enferruja no canto da cozinha, esperando mãos que sabem temperar. E enquanto algumas receitas eram identidade regional, outras eram pura técnica transformada em sabor. Polenta frita com molho de carne moída. A polenta frita era sobra reinventada, era segundo ato de glória do fubá. Polenta cozida no dia anterior, firme e fria, cortada em fatias grossas, fritada em óleo quente até formar casca dourada e crocante, interior macio e cremoso. Por cima, molho de carne moída com tomate, cebola, alho e cheiro verde. A combinação de crocante e macio, de neutro e temperado, de quente e quente, criava textura e sabor que competiam com qualquer prato sofisticado. Polenta frita com molho era jantar de domingo, de dia especial, de ocasião que merecia capricho. Mas usava sobra, aproveitava o que já estava pronto, economizava tempo e dinheiro. Fazer polenta do zero para fritar no dia seguinte era planejamento, era pensar 2 jantares ao fazer um. Sabedoria doméstica que otimizava trabalho, sem perder qualidade. Hoje, ninguém mais faz polenta para sobrar e fritar depois. As pessoas querem tudo instantâneo, tudo no momento, sem planejamento nem paciência. Polenta instantânea em pó promete resultado em 3 minutos, mas entrega pasta sem gosto nem textura. Idosos que fizeram polenta a vida inteira cederam à promessa da praticidade. Trocaram o sabor real pelo fantasma químico que não lembra nem de longe o original. E aqui chegamos ao ponto de virada desta história toda, porque até agora falamos de jantares esquecidos, de receitas que sumiram, de pratos que ninguém mais faz, mas tem algo muito mais profundo acontecendo nas cozinhas brasileiras desde os anos 50. Uma transformação silenciosa que destruiu completamente não apenas o que comemos, mas como vivemos. O que você vai descobrir agora muda a perspectiva sobre todos os jantares que vimos até aqui. Coração de galinha refogado com arroz branco. O coração de galinha era mais que miúdo, era símbolo de não desperdiçar nada. Limpo, refogado com cebola, alho, tomate e pimentão até ficar macio. Servido sobre arroz branco, era jantar nutritivo que custava quase nada. Cada coração era trabalhado com respeito. Nas casas antigas, nada se jogava fora. Cada parte do animal tinha valor. Coração, moela, fígado, pescoço, tudo virava refeição. Comer miúdos era normalidade. Era lógica de aproveitamento total, respeito pelo animal que morreu para alimentar. Hoje, miúdos viraram tabu, comida que gente educada não come. O que mudou não foi o paladar, foi a estrutura social do jantar. O coração era preparado para a família inteira, servido na mesa, onde todos se sentavam ao mesmo tempo. Não tinha prato individual, nem cada um comendo sua própria comida. Era um jantar, uma panela, uma mesa, um momento compartilhado. Foi isso que a indústria alimentícia precisava destruir para crescer. Família reunida consome pouco, família fragmentada consome muito. Inventaram refeições individuais, cada um com seu sabor preferido. Destruíram o ritual do jantar e ofereceram conveniência como progresso. O coração não sumiu por ser ruim. Sumiu porque representava união que não dava lucro. E essa lógica contaminou os jantares seguintes. Sopa de fubá com costelinha de porco.
A sopa de fubá com costelinha era jantar que aquecia corpo e alma. Costelinha de porco cozida lentamente até a carne desgrudar do osso, fubá dissolvido no caldo até engrossar. Sopa encorpada, substanciosa, perfumada com alho, cebola e coentro. Servida bem quente em tigelas fundas, era comida de inverno, de noite fria, de conforto necessário. Uma panela grande alimentava a família por 2 dias, melhorando de sabor conforme descansava. Fazer sopa era pensar coletivo, era cozinhar para muitos, era garantir que ninguém ficaria com fome. Hoje, sopas vêm em saquinhos individuais, cada um escolhe seu sabor e prepara sozinho. Ninguém mais faz panela grande de sopa porque ninguém mais janta junto. Idosos que fizeram sopa para 8, 10 pessoas agora compram copinhos de sopa instantânea. Comem sozinhos em frente à televisão, sem mesa posta, sem companhia, sem conversa. A panela grande que fazia sopa está guardada, grande demais para a solidão de quem ficou. Fritada de batata com cebola e ovos. A fritada era a simplicidade elevada, a prato principal. Batatas cozidas e fatiadas, cebolas refogadas até ficarem transparentes, ovos batidos cobrindo tudo. Cozida lentamente em fogo baixo até firmar, virada com habilidade para dourar dos 2 lados. Servida em fatias como se fosse torta, era jantar que agradava a crianças e adultos. 3 ingredientes básicos criando textura e sabor que não precisavam de enfeite nem acompanhamento. Fritada era janta de quarta-feira, de meio de semana, de dia, sem novidade. Mas era janta feita com capricho, servida para todos ao mesmo tempo. Hoje, cada pessoa frita seu próprio ovo como quer. Come em horários diferentes. A fritada grande que alimentava a família inteira desapareceu junto com a mesa compartilhada. Idosos que fizeram fritada toda a vida não fazem mais porque fazer fritada para um não funciona. A receita pede quantidade, pede gente para comer, pede mesa cheia, caldo verde com pão amanhecido. O caldo verde era Portugal, atravessando o Atlântico e encontrando o Brasil na panela. Batatas cozidas e amassadas no próprio caldo, couve cortada bem fininha, linguiça fatiada, azeite generoso, servido com pão amanhecido que mergulhava no caldo quente e amolecia. Era a sopa que sustentava, que aquecia, que trazia memória de ancestrais que cruzaram oceanos. Fazer caldo verde era manter viva a tradição portuguesa adaptada aos ingredientes brasileiros. Couve-manteiga em vez de galega, linguiça calabresa em vez de chouriço, mas a essência permanecia. Esse caldo era jantar de sábado, de fim de semana, de família reunida, após a semana de trabalho. Hoje, caldo verde aparece apenas em restaurantes portugueses caros, servido em porções individuais. Saiu das casas brasileiras e virou produto turístico. Virou nostalgia embalada. Idosos descendentes de portugueses que faziam caldo verde toda semana pararam de fazer, porque fazer caldo verde sozinho é materializar a ausência de todos que deveriam estar à mesa. Peixe frito na banha com pirão ralo. O peixe frito na banha era jantar de sexta-feira, de dia santo, de respeito à tradição. Peixe fresco, limpo e temperado, frito em banha de porco até a pele ficar crocante. Pirão ralo, feito com caldo de cozinhar o peixe, farinha de mandioca e temperos. A combinação de peixe crocante com pirão cremoso era textura e sabor em harmonia perfeita. Sexta-feira era dia de peixe nas casas católicas, tradição que estruturava a semana e o cardápio. Não era sacrifício nem obrigação chata, era oportunidade de comer bem dentro do ritual religioso. O peixe era comprado fresco do pescador, às vezes ainda vivo, preparado no mesmo dia. Hoje, peixe vem congelado em embalagem plástica, sem olhos, sem escamas, sem vida. Ninguém mais sabe limpar peixe. Ninguém mais quer sujar a mão com escama. E sexta-feira deixou de ser dia de peixe porque ninguém mais segue tradição. A banha foi substituída por óleo vegetal sem sabor.
o pirão por arroz industrializado, fígado acebolado com angu de milho. O fígado era nutrição pura, disfarçada de jantar simples. Fígado bovino, fatiado fino, refogado rapidamente com cebola em rodelas, temperado apenas com sal, alho e vinagre, servido sobre angu cremoso, era prato que custava pouco e entregava ferro, proteína e vitaminas. Crianças anêmicas comiam fígado para recuperar saúde, grávidas comiam para nutrir bebês, não era castigo nem comida ruim. Era remédio natural que também saciava. Fígado bem feito, mal passado no centro, tinha textura macia e sabor suave. Hoje, fígado virou sinônimo de comida horrível que mãe obrigava filho a comer. Ninguém mais compra fígado, ninguém mais prepara, ninguém mais sabe o valor nutricional. Idosos que comeram fígado a vida inteira e criaram filhos saudáveis, agora tomam suplementos de ferro em cápsula. Trocaram alimento real por pílula industrializada, nutrição por química. O açougueiro nem oferece mais fígado porque ninguém compra. Sopa de macarrão, parafuso com tutano. A sopa de macarrão com tutano era caldo que curava resfriado e tristeza. Ossos com tutano cozidos lentamente até soltarem toda a gordura e sabor. Macarrão, parafuso cozido nesse caldo rico. Sopa encorpada, nutritiva, reconfortante como abraço líquido. O tutano derretido deixava o caldo brilhante, saboroso, rico em nutrientes que fortificavam. Essa sopa era jantar de doente, se recuperando, de idoso fraco, de criança magra que precisava ganhar peso. Mas também era jantar de qualquer dia, de família que sabia fazer comida que nutria de verdade. Hoje, tutano virou iguaria cara, servida em restaurantes sofisticados. Saiu da panela de sopa da casa simples e virou petisco gourmet, em torradas francesas. Idosos que cozinharam ossos com tutano a vida inteira agora compram caldos em cubinhos. Perderam o conhecimento de fazer caldo verdadeiro, de extrair nutrição dos ossos. A sopa de tutano morreu junto com a paciência de cozinhar lento. Farofa de ovo com banana da terra frita. A farofa de ovo com banana fechava o ciclo, era doce e salgado convivendo em paz. Farinha de mandioca torrada na manteiga, ovos mexidos entrando na farofa ainda quente. Banana da terra frita em rodelas grossas, caramelizada nas bordas, servida junto. Combinação estranha para quem não conhece, perfeita para quem provou. Essa farofa era jantar de improviso, de geladeira vazia, de criatividade nascida da necessidade. Mas era gostosa, era nutritiva, era suficiente para sustentar até o dia seguinte. Hoje, ninguém mistura doce com salgado sem ser em restaurante fusion caro. A banana da terra frita desapareceu das cozinhas urbanas, substituída por banana maçã crua. Idosos que jantaram farofa com banana a vida inteira agora acham primitivo demais para servir. Perderam a ousadia culinária, a liberdade de misturar o que funciona. A frigideira que fritava a banana está no fundo da gaveta, esquecida. Olhando todos esses 15 jantares juntos, um padrão brutal emerge com clareza inescapável. Nenhum deles era pensado para consumo individual, todos exigiam mesa compartilhada. A destruição desses jantares não foi acidental, foi projeto calculado de fragmentação social. Família jantando junta consome menos produtos, menos embalagens, menos variedade. A indústria alimentícia precisava quebrar o ritual do jantar compartilhado para vender mais. Criaram refeições prontas individuais, cada um com seu sabor, seu horário, sua porção. Destruíram a última refeição do dia, onde a família ainda se reunia. Esses 15 jantares eram mais que comida, eram um ritual diário de pertencimento, de conversa, de conexão. Recuperá-los não é saudosismo vazio, é resistência contra a solidão programada. É devolver às pessoas o direito de jantar com dignidade, companhia e presença. Quantos desses jantares você viu sua avó preparando e hoje nem lembra que existiam? Qual dessas receitas você poderia resgatar
para transformar seu jantar solitário em momento de conexão, mesmo que seja consigo mesmo. Deixa seu like se essas histórias acordaram memórias de mesas cheias que hoje estão vazias, se te fizeram questionar a pressa que roubou até o jantar. E se inscreve no canal para continuar resgatando esses rituais que alimentam muito mais que o corpo, eles alimentam a alma, a memória e a resistência contra um mundo que lucra destruindo o que nos une.